Cláudio Castro tem sigilo quebrado e é o 7º governador do Rio a ser investigado por corrupção. Histórico! Reforma tributária é aprovada no Congresso depois de 30 anos de tentativas. Argentinos ignoram repressão de Milei e vão para as ruas contra reformas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos acompanha agora, nesse dia 20 de dezembro de 2023, quarta-feira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube. Muito boa noite para você, meu querido Chico Pinheiro. Boa noite, minha querida Gabi. Estamos a postos. Estamos a postos, suave na nave, que hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana. Vamos Vamos navegando. Cada dia mais perto do Natal, do fim do ano. Mas ainda tem muita notícia. Rumo ao ano novo. Rumo ao ano novo. Claro, ao novo ano. É isso. Mas ainda tem muita notícia acontecendo por aqui, na nossa América Latina, inclusive. A gente vai falar sobre os protestos contra o governo de Javier Milei, que mal assumiu e já está enfrentando essa resistência muito grande. Mas os manifestantes estão enfrentando uma repressão da polícia. Também a ministra de Milei, o próprio Milei, o governo Milei, está ameaçando cortar benefícios sociais de quem participar de protestos. Então, a gente vai detalhar tudo o que está acontecendo, esse momento de tensão que os hermanos, os argentinos, estão sofrendo nesse momento. Por aqui, também mais uma do governador do Rio de Janeiro, né, Chico? Pois é, vamos falar disso? Vamos começar? Vamos começar com música. Música, maestro. Vamos lá. Desse jeito Tem antes que tudo, antes do toque da Polícia Federal. Esse é o Cláudio Castro, é o governador do Rio de Janeiro, governador cantor gospel da Igreja Católica, da Renovação Carismática Católica. Vejam que cantor, que belo cantor gospel o Brasil perdeu para o governo do estado do Rio de Janeiro. Só que agora, além de deixar de ser cantor e de vez em quando fazer isso aí, ele pode perder também o mandato e seguir o destino de outros. Vamos ver aqui numa retrospectiva rápida o que aconteceu com vários governadores antes de Cláudio Castro. Vamos ver lá, olha aqui. Moreira Franco, de 87 a 91, foi preso em março de 2019, envolvido em denúncias. Antony Garotinho, de 99 a 2002, Garotinho foi preso 5 vezes. E não foi no juizado de menores, não, porque era garotinho só no nome. Rosinha Garotinho, primeira-dama e depois governadora, presa em novembro de 2017, coisa de 2003 a 2006. Aí vem Sérgio Cabral, de 2007 a 2014, preso em junho de 2017. Tem mais governador nessa história. Vamos lá? Luiz Fernando Pezão, de 2014 a 2018, governador, preso em novembro de 2018. Wilson Witzel, de 2019 a 2021, sofreu impeachment e é investigado por corrupção. Ex-juiz federal Wilson Witzel. O vice que ficou no lugar dele foi exatamente Cláudio Castro, que começou seu governo em 2022 e agora é investigado por corrupção. O caso hoje esquentou para valer, porque a Polícia Federal, por ordem do juiz, ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, né, mandou a Polícia Federal fazer a quebra dos sigilos bancário e telemático, telefone, internet, tudo dele, porque há suspeita de corrupção, que envolve agora o irmão de criação dele. Não é? Essa ação da Polícia Federal hoje
foram expedidos 3 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de quebra de sigilo bancário e telemático. O irmão dele é o Vinícius Sarciá Rocha. Na casa desse irmão, né, foram encontrados, não é esse irmão aqui, não, esse irmão aqui depois vai chegar a vez dele. Na casa do irmão de criação, porque quando o pai de Cláudio Castro se casou com a mãe de Cláudio Castro já tinha um filho, né? Então é irmão de criação. E na casa dele foram encontrados R$128 mil em dinheiro vivo e $7.500, quer dizer, quase R$40 mil em dólar. Deve ser um dinheiro que ele juntou para fazer ali, dar, né, os brindes de Natal para com certeza. Pessoas, né, para o correio, carteiro, alguma coisa em torno de 180 mil, R$190 mil. E nunca, né, Chico? Você nunca? Eu tenho, em casa eu tenho uns 300 mil guardados só para dar gorjeta, essas coisas. Né? Dura uma semana, mas você imagina. Contém ironia, viu? Que se você não falar isso é capaz de alguém acreditar. Né? Então, o governador até agora não era alvo, mas virou alvo, tem os sigilos quebrados, isso deu um tremendo quiprocó hoje na política do Rio de Janeiro, e se confirmado, as suspeitas, se confirmadas, ele vai tomar um processo, vai virar réu, vai perder o mandato e pode seguir, porque ser governador do Rio de Janeiro tem uma vantagem, você abre muitas portas dos presídios, de Bangu, etc. É o caminho do nosso cantor gospel, ou não. Angélica Nascimento disse aqui no chat que ele vai cantar no Bangu. Vamos ver, vamos aguardar. Por enquanto ele está sendo investigado, mas com indícios muito fortes. Indícios que começaram, olha, em 2017. Em 2017, ele foi flagrado saindo de um prédio na Barra da Tijuca, onde funciona a Servilog. A Servilog é uma empresa que prestava serviços à Fundação Leão XIII. Leão XIII foi um papa, né, do começo do século passado, muito preocupado com a questão social. Se não me falha a memória, foi Leão XIII que escreveu uma encíclica chamada, uma carta, né, encíclica, Rerum Novarum, que falava da justiça social, já no começo do século passado. E o Rio de Janeiro tem uma fundação chamada exatamente Leão XIII, em homenagem a esse Papa, que cuida dos desassistidos e movimenta dinheiro. Uma entidade que prestava e presta assistência a essa Fundação Leão XIII é a Servilog, que recebe dinheiro do governo. O dono é Flávio Chadud, e foi ele que foi visto em 2017, flagrado por câmeras de segurança, saindo de uma reunião com o Cláudio Castro com a mochila, levando, supõe-se, não posso afirmar, mas levando dinheiro. E isso gerou muita especulação na época, porque recursos do Estado iam para a Fundação Leão XIII, e o que a polícia investiga agora são desvios, viu, Gabi, que variam de 5% a 25% de todos os recursos do Estado que passam pela Fundação Leão XIII. Então você vê que a coisa não é fácil. Deixa eu ver o que é mais que eu tenho aqui. Bom, na casa do Vinícius Rocha, foi achar dinheiro até em caixa de sapato. O irmão. Do irmão. Né? Não acharam mochila ainda não. Mochila quem tinha era... Mas não sei se aquilo que tem dentro da mochila depois da reunião era dinheiro. Né? Pode ser e pode não ser. Essa transação com propina da Servilog na Leão XIII durou comprovadamente de 2017 a 2020. Alguma coisa nesses contratos na área social, né? Alguma coisa em torno de 70 a 80 milhões de reais. Além dele, do Cláudio Castro, também sofreu hoje busca e apreensão Astride de Souza Brasil Nunes, que é a subsecretária do governo do Estado dele. Ele, bolsonarista, Deus, pátria, família, honestidade, anticorrupção, tá aí, tá mais um na mira, mais um seguidor de Bolsonaro expondo, não é? Veja a imagem de bolsonaristas a esse tipo de atividade. Vamos ver onde vai parar isso, né? Ele que era vereador, teve míseros 10 mil votos no Rio de Janeiro em 2016, ficou em 56º lugar
ficou no lugar 56. Mas, por composição, ele era do Partido Social Cristão, queridinho da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não é? Ele era chefe de uma pastoral de música, de juventude. Ele foi indicado vice de Wilson Witzel, e com seus 10 mil votos, 56º lugar em vereador, virou vice com a saída do Witzel, se recandidatou, se ancorou em Bolsonaro, e como o Rio de Janeiro, desculpem, meus queridos amigos carioca, né? Inclusive, eu moro hoje no Rio de Janeiro, fico em São Paulo, mas moro no Rio, parece que o dedo não acerta a tecla, votam, mas votam em 6 que já foram presos, e em mais um que está em risco de ir também fazer companhia aos companheiros. Vamos ver se aprende a votar, porque ele estava em 56º lugar como vereador, virou governador e o reelegeram. Não é? E agora, se ele sair, vai assumir um jovem de 40 anos, 40 e poucos anos, chamado Tiago Pampolha, que é o vice dele. Já ouviu falar? Então vamos nos acostumar. Tiago Pampolha. Esse sujeito não é uma bolha, é Tiago Pampolha, não é? Que é Já ouviu falar? Não, nem eu. É um deputado estadual também inexpressivo no Rio de Janeiro, que pode virar governador de uma hora para outra. E aí nós vamos ter que esperar a eleição de 2026 para ver se, enfim, os fluminenses e os cariocas acertam o voto em alguém que dure pelo menos um mandato inteiro e que saia limpo do mandato. Esperamos que o senhor, esse belo cantor gospel, saia limpo dessa investigação, mas que está difícil, Gabi. É melhor cantar. Vamos lá. Carioca não merece isso não, né, Chico? Vamos voltar a falar disso. Chico, você acha que tem informações para nós aí? Vamos voltar a falar disso sim mais para frente. Agora a gente vai falar sobre reunião ministerial. Hoje o presidente Lula fez a sua última reunião com os ministros desse ano, com um balanço do governo dele. Claro, ele aproveitou para mandar uns recados, né, gente? Porque o presidente Lula sempre gosta ali de dar uns afagos ou não, também dar umas cutucadas, né? A gente já está acostumado. Na abertura, o presidente Lula fez uma menção ao ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que vai agora para o Supremo Tribunal Federal em fevereiro, uma vaga no STF que ele vai assumir, a nova cadeira, e ele voltou a brincar com o Dino comunista. Você lembra dessa história? Só que dessa vez ele fez uma ressalva. Vamos assistir esse vídeo e eu já chamo a Heloísa Vilela para conversar com a gente. Nosso querido Flávio Dino, que foi eleito ministro da Suprema Corte desse país. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo. Porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair. É o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos autos do processo e é isso que interessa para quem recorre à Suprema Corte. Eu estou confiante que você será motivo de orgulho para o nosso país depois que você assumir, dia 22 de fevereiro, a Suprema Corte. Heloísa Vilela, boa noite, que saudade de você. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico. Pois é, Salve, estamos aqui Elô. de volta, olhando tudo que o presidente andou falando, andou Comunista fazendo do hoje bem, nessa né, Elô? reunião. Comunista do bem, para mim, Existe comunista uma do mal? redundância. Existe, Para mim é uma redundância. existe comunista do mal. Do Mao Tse Tung. Existe comunista do mal, mas é M-A-O, Mao Tse Tung.
né? Mao Tse-tung, Da Revolução exatamente. Chinesa. Lá. Mas Comunista deu do lá mal. os seus recados, né? Falou pro Dino que realmente ele muda completamente de posição agora. Ele não é mais um ministro de Estado que tem que fazer propaganda do governo e promover as ações do governo, como ele sabia fazer tão bem, enfrentar a extrema-direita nos discursos, como fez tão bem. Agora ele vai assumir um outro cargo, ele vai cuidar das leis, ele vai cuidar de julgar se as leis são constitucionais e se não são. Então é outra atividade totalmente diferente. A gente sabe que, a gente espera, né, pelo que a gente conhece do Flávio Dino, que ele vai se comportar exatamente de acordo com o que o cargo pede. Agora, foi uma reunião curiosa também, porque o Lula elogiou muito a articulação política do governo, já que o governo conseguiu passar no Congresso as principais medidas econômicas que queria ver aprovadas esse ano. E eu acho que quando a gente fala de articulação política, né, pessoal, cá entre nós, a gente sabe muito bem o que isso significou, como que o governo conseguiu passar as medidas econômicas que queria ver aprovadas. Foi liberando dinheiro, foi liberando as emendas que os parlamentares queriam receber o quanto antes. Claro, ano que vem tem eleição nos municípios e eles querem ter certeza que vão irrigar suas bases para continuar elegendo os seus colegas de partido. Então, foi na base da liberação de emendas que a gente viu uma após a outra medidas, especialmente as que o ministro Haddad queria ver aprovadas, passando no Congresso. E hoje foi mais uma, né? Ele foi homologar lá a reforma tributária, a primeira reforma tributária aprovada no Congresso dentro da democracia. São vitórias para o governo? São. Mas custaram caro? Custaram caro também, né, pessoal? Pois é, Lu, inclusive o Lula respondeu aquelas críticas, saíram um monte de notas na imprensa, né? Alguns jornalistas falaram de um suposto mal-estar no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Flávio Dino está demorando para assumir a cadeira dele. Mas o Lula disse que, na verdade, o ministro Flávio Dino vai participar de um ato para lembrar o dia 8 de janeiro e, por isso ele vai ficar nessa permanência no Ministério da Justiça até pelo menos janeiro, para lembrar desse ato. Enfim, é bastante importante, né, Lu? Porque o ministro Flávio Dino teve que assumir essa bomba logo no começo do governo Lula, em 2023, né? Com certeza, ele teve um papel fundamental no enfrentamento dessa tentativa de golpe. E o Lula faz questão de marcar a data. Ele convocou todos os ministros, ele quer que todos estejam presentes e também convocou o Pacheco, o presidente do Senado, o Lira, presidente da Câmara, e o presidente do Supremo, o Barroso, porque ele quer todos os poderes representados nessa cerimônia que vai marcar essa data horrível do dia 8 de janeiro, que não pode ser esquecida, porque é uma lição histórica que precisa ficar muito clara para o povo brasileiro, que não é assim que a nossa democracia vai andar. Então, ele exigiu a presença de todo mundo. E o Dino pediu umas férias antes de assumir o cargo. Então, ele deve ficar até essa data e depois deve tirar o resto de janeiro para assumir só em fevereiro. E aí, quem vai ficar no lugar dele é o secretário executivo do Ministério, o Capelli, que muita gente diz que está tentando se cacifar para realmente ocupar a cadeira e virar o ministro da Justiça, que muita gente duvida que seja possível, mas aparentemente ele está trabalhando para isso. Há também a especulação da possibilidade do desmembramento do Ministério da Justiça, né, Lu? A segurança pública aí poderia ficar com o Capelli, porque ele demonstrou competência a cuidar disso, tanto no dia 8 de janeiro, que a ministra Rosa Weber, ex-presidente do Supremo, à época chamou de Dia da Infâmia, né? No 8 de janeiro... O Barroso chamou de Dia da Infâmia. Dia da Infâmia. Ontem. Pois é, repetindo a ministra Rosa Weber. Então, ele teve um desempenho interessante, né, naquela intervenção na segurança pública do Distrito Federal. E depois também no Rio de Janeiro, com essa questão dessa promiscuidade entre governo, milícia, essa coisa toda, ele foi lá oferecer ajuda ao governo, a pedido do governador Cláudio Castro, né? Eu ouvi até uma piadinha hoje, Chico, se ele ia aparecer lá agora para investigar o Cláudio Castro.
Pois é. Olha, o negócio do Cláudio Castro, as notícias que me chegam aqui do Rio de Janeiro é que o pessoal está muito preocupado, viu? Pode estar embarcando para Bangu, onde já estiveram outros governadores, porque a Polícia Federal apreendeu coisas e o ministro do Superior Tribunal de Justiça não determinaria uma ação tão braba em cima de um governador, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, que implica telefone, e-mails, redes sociais, se não tivesse consistência nos indícios, né? Então, é isso aí, pode acontecer de um tudo, né? Pode acontecer de um tudo. Agora, teve mais conversa nessa reunião ministerial, né, do Lula, né, Gabi? Teve o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, parece que, inclusive, é o queridinho do governo, né? Olha o elogio que o presidente Lula fez ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar. A capacidade de articulação do companheiro Haddad, que conseguiu o feito inusitado de aprovar uma reforma tributária. Pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Quando se chega a essa tomada de posição, aí a ignorância venceu a inteligência. Aí a gente não pode botar nenhuma palavra ligada à democracia, porque a democracia pressupõe tolerância, convivência democrática na diversidade. Inclusive, aproveitou para dar... Ele sempre dá essas, né, Lu? Ele deu uma ali no Bolsonaro também, né? Claro. Sim, com certeza. Agora, a gente sabe também que esse elogio, né, ao Haddad, a gente deve tomar com certo grão de areia, assim, né? Botar na lupa, porque muitas coisas que o Haddad conseguiu passar, elas são de agrado da centro-direita, né? Uma política econômica que não é nada arrojada em matéria do que o PT, por exemplo, gostaria de ver aprovado. Agora, por outro lado, o Lula tem razão. O Congresso que a gente tem é esse aí. E é com esse Congresso que ele tem que governar. Então, ao mesmo tempo que o Haddad passou o programa dele, que tem previsão de déficit zero, que eles conseguiram fazer uma reforma tributária, a lei de orçamento incluiu aí emendas para pagar 50 bilhões de reais. Então, muita gente tem medo que ela acabe furando o programa todo do Haddad, mas os congressistas querem o dinheiro para distribuir, como eu falei agora há pouco. Então, são 50 bilhões, isso deve ser votado amanhã. É um problema sério para as contas do governo. Então, acerta aqui, perde ali, mas o Lula elogiou a capacidade de conversa que o Haddad teve, que realmente teve. Ele trabalhou muito junto ao Congresso para conseguir aprovar esse programa dele. Resta saber se ele aprovasse um programa mais ao estilo do PT, mais ao gosto do partido, se ele teria tido tantas conversas assim. Talvez não, né? Se teria passado, né? Exatamente. O jogo da política é esse mesmo. Agora, você falou, ele fez propostas de reforma que agradaram a essa entidade nojenta chamada mercado, nojenta por minha conta, né? Fez. Mas o Paulo Guedes, que era do tal mercado, não conseguiu fazer. E essa reforma tributária, né, ela está aí, travada faz 30 anos ou mais do que isso, né? Então, é avanço do governo Lula, né, do qual o Haddad faz parte. O Haddad foi muito habilidoso na negociação. Elogia não pode se esquecer que tem um bolsonarista sabotador em muitos momentos da política econômica do governo Lula, presidindo o Banco Central, né? Uhum. Então, eu acho que o trabalho, e você tem o Lira na Câmara, né, e toda a bancada BBB, Boi, Bala, Bíblia, Bolsonaro, BBB, né? Todo esse pessoal jogando contra. E olha, é uma conquista do governo, foram várias, a gente não pode dizer, né, que foi o que a gente gostaria de ver, mas avançamos muito, a gente saiu de um pântano para um regime democrático, a gente voltou a ocupar relevância internacional, o Brasil se torna de novo
uma das 10 economias mais poderosas do planeta. Tá bom se você dividir o PIB e for por pessoa, a gente ainda é muito pobre e a gente continua, mas gerados 2 milhões de empregos. E ontem eu tive a felicidade de ver aqui uma postagem no Twitter da ministra da Saúde, né, dizendo que a gente voltou, depois de 7 anos, a ver avançar os programas de vacinação. Quer dizer, a gente está caminhando com dificuldade, lentamente, não na velocidade que eu gostaria, que você gostaria, a Gabi e a nossa comunidade CL, né, mas a gente está vencendo a burrice, né, a gente está vencendo, apesar de tudo. Eu estava aqui, não sei se dá para colocar, eu estava aqui com a Folha de São Paulo de hoje, olha só, dá para botar aí? Tem aí? Sobre Rogério, o quê? Vento. A capa da Folha de hoje. A capa da Folha de São Paulo de hoje. Eu tenho aqui, eu mandei Então, ali. enquanto eles tentam colocar a capa, vamos só comentando aqui, porque eu fiz esse destaque, né, Chico? É que a gente trabalha com o Congresso que a gente tem, o governo trabalha com o Congresso que tem. Então, ele tem que fazer as coisas e tem que conversar com esse Congresso. Agora, o Lula sabe que ano que vem é um ano importante de eleições municipais. Ele foi a 24 países nesse primeiro ano de mandato e disse que o ano que vem é para percorrer o país, ou seja, convocou os ministros também a falarem mais com a população, mostrarem mais os trabalhos que o governo fez. Por quê? Porque tem eleição e é importantíssimo você eleger uma base boa de prefeitos, você trabalhar o voto nesse ano que vem aí para construir para as eleições majoritárias depois, né? Então, é um trabalho que não para, e é isso aí, trabalhou com esse Congresso, não tem outro jeito, até a gente conseguir mudar esse Congresso, torná-lo um pouco, né, um pouco menos reacionário, um pouco menos direitista, é com esse Congresso que ele tem que trabalhar. E com um ministério que não é o que a gente queria, né, de fufucas, de umas coisas esquisitíssimas que aparecem por aí, né, Juscelino, que não é o Kubitschek, fufuca, um monte de coisa horrível. Olha aqui a capa da Folha de São Paulo de hoje. Eu quero chamar a atenção. Foi da capa, também foi do Valor, né? S&P, é a antiga Standard & Poor's, né? Eleva a nota do Brasil após reforma tributária. Elogiando a reforma tributária. Mas nenhum, né? Fala, S&P eleva a nota do Brasil após um ano de governo Lula. Um ano de governo progressista, um ano de governo sério, né? Você pega o Valor, diz assim, eleva a rating do Brasil após a reforma tributária e contribui para a alta do dólar, né? O Valor. O Globo, agência de risco eleva a classificação do Brasil e elogia a reforma tributária. Eles não dão braço a torcer, dizer, apesar de tudo, o governo Lula, o ministro Haddad, as coisas vão caminhando. Não admitem. E se puder meter o pau, vão meter o pau. O queridinho deles é o mercado, do Paulo Guedes, o finado Paulo Guedes, porque em termos de economia eu sou taxativo. Esse cara já morreu, né? Ele não existe. Só existe no seu paraíso. Morreu e foi para o paraíso, entendeu? Se é que você me entende, foi para o paraíso fiscal. Agora, Elô, essa reunião ministerial, ela aconteceu, ai que maravilha, né? Olha só o som que dá, Elô. Enquanto a gente está aqui no estúdio, ela está... Isso é no Rio de Janeiro? Ah, claro, né? Tinha que Rio ser. de Janeiro. Longe de Cláudio Castro, os pássaros cantam. Mas no dia que aconteceu essa reunião ministerial, a última do governo Lula, saiu também uma nova pesquisa, né, Elô? Olha como é que está a popularidade do governo. A gente vai colocar aqui na tela. Uma avaliação positiva que segue maior do que a negativa, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. As melhores avaliações vêm do Nordeste, dos idosos, também dos mais pobres, enquanto as piores notas foram atribuídas pelos evangélicos, pelos mais ricos e pelos moradores da região sul do Brasil. Então,
Elô, a gente sabe, né, pelo eleitorado das últimas eleições, que realmente é onde o PT tem menos capilaridade, né, onde ele tem que buscar ainda crescer com o apoio. É uma dificuldade, realmente, que o governo Lula tem entre os evangélicos, entre os mais conservadores também. Nem todos os evangélicos são conservadores, mas a gente sabe que a bancada evangélica tem crescido bastante no Congresso. E também entre os mais ricos. Para quem não está acompanhando agora, 36% positivo, para quem não está acompanhando em imagem, 32% regular, 29% negativo e 3% não sabe ou não respondeu. Se juntar ali o regular com o positivo, também fica com uma parcela um pouco maior. Pois é, se você pegar metade do regular... Pesquisa da Genial Quest, tá? Se você pegar metade do regular só e somar com positivo, já passou de 50%. Né? Quer dizer, eu acho que a avaliação ao governo Lula, 32, a metade é 16 mais 38, 54%. Né? Mas eu acho que a tendência desses que acham regular, muitos deles são eleitores que votaram em Bolsonaro e depois viram, né, o equívoco. Muitos deles não chegam a declarar que o governo Lula é positivo. Espero que declarem em breve, quando a gente avançar mais. Eu acho que esse número é bastante positivo, na verdade, para primeiro ano de governo, primeiro ano tão conturbado, com tentativa de golpe, com a necessidade de trabalhar para restabelecer a democracia. Foi muita coisa que o governo precisou fazer nesse ano, lutando com esse Congresso. Então, esse resultado aí me parece bastante positivo. E isso, Gabi, que você estava falando dos evangélicos, né? O Lula sabe que ele precisa trabalhar com essa camada da população. Sim. Então, é por isso que eu estava falando, ele vai viajar muito nesse ano que entra dentro do país, trabalhando justamente, entre outras coisas, mas focando muito nesse eleitorado. E aí, eu acho que ele vai ter um outro problema pela frente, eu quero ver como é que vai ficar, com essa medida que o Eduardo Bolsonaro conseguiu passar junto, né? Então, talvez você possa contar um pouco o que é isso e a gente comenta, mas eu acho que vai ser um problema para o Lula. Com certeza. O jabuti, né? Com certeza, é um jabuti, Chico, é isso. Eu vou trazer um pouco, para quem não acompanhou essa história, ontem o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e aí o que aconteceu foi que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, conseguiu inserir esse jabuti, uma emenda que proíbe o governo Lula de destinar recursos, né, para atividades que o bolsonarismo rejeita. E aí isso fica muito aberto. Essa que é a questão. Essa emenda ficou conhecida como emenda patriota. E aí tem tudo que a direita quer, né? Porque isso é muito relativo. Ocupação de terra, realização de cirurgias de adequação de gênero no SUS, ações para extinguir o conceito de família tradicional, formado por pai, mãe e filhos. O que a extrema-direita chama, né? Qual a família tradicional de Jair? O que me consta, o Jair tem filho para tudo quanto é lado, né? Mas qual a família da Michele? Né? É com a Michele? Qual a família tradicional de Jair? Esse povo não tem vergonha na cara, né? De falar de família tradicional e falar de Deus. Tradicional de pai, de homem, mulher e criança, né? Não pode ser casamento gay, não pode ser casamento com homem, mulher com mulher. Mas quando eles falam... Quando eles falam de família tradicional, né? Eles querem também reforçar essa visão conservadora da família, né? Isso, agora, por que eu disse que isso vai ser um problema para o Lula? Porque isso agora segue para um veto presidencial ou não. Se o Lula não vetar isso, né, toda a população que aposta no PT, que elege o PT, vai ficar irada. Porém, se ele vetar, ele está comprando uma briga clara com vários setores dos evangélicos, que querem esse tipo de medida, acreditam nesse tipo de medida. Então, se ele quer trabalhar esse eleitorado no ano que vai entrar, ele vai ter um problema pela frente, o que fazer, vetar ou não vetar esse jabuti do Eduardo Bolsonaro. Elô, e é difícil porque é muito relativo, né? Tudo pode ser o que o bolsonarismo rejeita, vamos dizer assim. Então, isso vai ficar muito frouxo, né? A gente não sabe quais podem ser as consequências a longo prazo dessa medida patriota do Eduardo Bolsonaro, né?
Ela não tem definições claras, né? E isso é de propósito, né? Claro, isso é proposital. Agora, também isso pode esbarrar na Constituição, isso pode chegar no Supremo e ter problema, né? Pode negar aspectos da Constituição brasileira. Então, assim, é uma provocação, é uma maneira de jogar para a base, de mobilizar o setor mais conservador, dizer que está ali trabalhando pelas causas deles. É isso, né? É proposta de quem não tem o que propor, de quem não tem o que fazer, a não ser tentar tumultuar e aparecer, né? Como é o caso do Eduardo, conhecido também como Eduardo Bananinha. Pois é, Helô, vamos aproveitar, daqui a pouco a gente tem uma convidada aqui que vai vir conversar com a gente e trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história do Cláudio Castro, aproveitando que Heloísa Vilela está no Rio de Janeiro também, a gente falou sobre isso, o Chico Pinheiro falou no Abre do Jornal, mas vamos retomar essa grave situação que está vivendo o Rio de Janeiro agora. O governador Cláudio Castro, então, teve hoje os sigilos telemáticos, que são os sigilos de aplicativos, né? Como o WhatsApp, fiscal, bancário, todos eles foram quebrados por autorização do Superior Tribunal de Justiça. Então, uma medida bastante importante, bastante grave contra o governador. Essa operação se chama Sétimo Mandamento, ou seja, não roubarás. Eu adoro o nome das operações. Operação de uma Sétimo criatividade Mandamento. incrível. Não roubarás, mas se roubar, vai ter que se explicar. É isso. E aí, o irmão de criação do governador, que é o Vinícius Rocha, foi alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal. A PF encontrou R$128 mil, $7.500 em espécie na casa dele. Essa informação, inclusive, aproveito aqui para dar os créditos para o nosso querido colega Guilherme Amado, do Metrópolis. E a polícia investiga suspeita de corrupção em projetos de assistência social nos anos 2017 a 2020. Esse esquema teria desviado R$70 milhões e as comissões cobradas iriam ali de 5% a 20%. Daqui a pouco o Chico Sá vai aparecer aqui para conversar com a gente e trazer mais detalhes a respeito disso, né, Chico Pinheiro? É isso. Elô, o que será que acontece no estado do Rio de Janeiro, né? É um negócio inacreditável. Eles não conseguem eleger um governador. O Chico Sá já está aqui. Está aí? O Chico já está entre nós? Não, daqui a pouquinho. Eu tive um spoiler. Aí, tá aí, ele tá aí, está Chico. sim. Gugu, É verdade, Gugu, é verdade. Entra nessa conversa. O que é que acontece no Rio de Janeiro, né? Os cariocas e fluminenses. O que é? Os caras, o dedo é torto? O que é que ninguém consegue apertar as teclas certas e só elege um governador que termina mandato em cana, com encrenca com polícia, com justiça? Como é? O Estado governado com milícia participando de... Prenderam a deputada essa semana, né? Afastaram a deputada, Lucinha, se não me engano, metida com milícia, né? Boa tarde, Gabi, Elô. Boa Chico, tarde, casa querido. cheia, fim de ano, que coisa boa. Chico, essa semana prenderam a Lucinha pela ligação com as milícias. As milícias, hoje em dia, explicam um pouco, né, como elas contaminaram o Estado, mas não é de agora. Você pegar, são 5 governadores. 5 governadores que foram para a cadeia. E a gente vai ter que voltar. São 6, né? Porque teve o Witzel que não foi para a cadeia ainda, pode até ir, né? Mas que perdeu o mandato. Não, ele passou uns dias, não? Eu não tenho. Não, o Witzel não. Passou. Aquele que mandava tirar na cabecinha? Não foi não. Ele não foi para o Chilindró? Não foi para o Chilindró. Quem beijou o chão... eu achei que ele tinha... Então são 5, não é isso? 5. Eu passei aqui, tem a cara de 5 aí. Foi o Moreira, Franco. Foi o Moreira. Foi o Gato Angorá. O Gato Angorá. Foi o Garotinho, foi a Rosinha, foi o Pezão, foi o Sérgio Cabral. 5. Mais o Witzel que sofreu impeachment e é investigado por corrupção. Mas esse não foi para a cadeia. E esse rapaz, o Cláudio Castro, eu falo rapaz porque ele é muito jovem, né?
era um brilhante, segundo os critérios da Igreja Católica, um brilhante cantor gospel da Renovação Carismática. Ô, Chico Sá, você deve ter se confundido porque quem foi preso foi o irmão do Wilson Witzel, né? Em Verdade. 2021. Não, é porque todo mundo foi acusação de corrupção, perdeu o mandato, e eu, naturalmente, no automático, eu associei a Bangu, Bangu 1, Bangu 2, etc. Mas tiramos o Witzel da parada. Mas, Chico, eu acho que a gente vai ter que recorrer ao espírito de Brizola, porque governador que conseguiu fazer uma gestão com dignidade, com os CIEPs, com educação integral, com um grande governo no Rio de Janeiro, eu só me recordo do engenheiro Leonel Brizola. Depois dele essa safra maluca, mas eu creio, Chico, que você pergunta por que acontece isso. Eu acho que porque todos estão muito ligados aos negócios sujos da cidade, seja jogo do bicho, seja milícia, tráfico, jogo do bicho, tudo. Seja benefícios sociais de fachada, igrejas de picaretas. Exatamente. Então, como todos se elegeram com essa base social, e todos foram, de alguma forma, sócios, seja de milícia, seja de igreja picareta, não é? Seja de bicheiro, naturalmente o caminho vai ser a cassação, a perda de mandato. Bastou a Polícia Federal entrar na história, porque se entra a Polícia Civil do Rio de Janeiro, também não dá em nada normalmente, porque também está contaminada. Está contaminada com essa toda essa esculhambação que domina o Rio de Janeiro, toda essa onda criminosa que domina o Rio de Janeiro. Mas se entra a Polícia Federal, se passa uma semana no caso, dá nisso que a gente está vendo agora. Esse governador, ele foi... Você citou a cena da mochila no seu editorial. A mochila. Esse governador, ele foi, assim, tem vídeo dele, é a mesma mochila, praticamente, que está na casa do irmão. A mochila tem acho que 18 mil reais. 18 mil. Dos 128. Xará, olha aqui, o Globo acaba, há 2 horas, publicou a matéria aqui, as justificativas de Cláudio Castro para 128 mil reais em dinheiro encontrados na casa do seu irmão. Essa eu quero ver. Né? Tá aqui, a justificativa do Cláudio Castro é a seguinte. Castro e integrantes do governo alegam que cerca de 70 mil reais teriam sido declarados por seu irmão Vinícius Sarciá Rocha, no imposto de renda de 2023. Mas não declarou ainda, né? 2023, ano que vem. E que o restante seria incluído na prestação do ano que vem por ter sido adquirido ao longo dos últimos meses. Quer dizer, um era de 2022 e tal. A maior parte do dinheiro estaria no cofre da casa, então não estava escondido, mas a Polícia Federal disse que encontrou valores, dinheiro guardado em caixas de remédio, envelope de papel pardo, que estava numa mochila, além de planilhas com nome e anotações de pagamentos, né? Então, 18 mil foram numa mochila. E Castro tem dito, Cláudio Castro, nosso cantor, que o dinheiro era parte do salário de 35 mil reais que o irmão costuma guardar. O irmão, Vinícius Sarciá Rocha, é presidente do Conselho de Administração da Agência Estadual de Fomento. É isso. É um fomento danado, né? Um fomento familiar. É um fomento... um fomento com a fome de comer, tudo junto. Gente, será que a gente estava com juros... que estávamos, ainda continuamos com um juro altíssimo, esse cara vai guardar dinheiro debaixo de colchão, sendo ele, Chico, pertencente a uma família totalmente esperta para ganhar dinheiro, totalmente atualizada na arte de
de juntar dinheiro, essa família vai guardar num colchão? Pelo amor de Deus, que essa desculpa esfarrapada, vai colocar no imposto do próximo ano, vocês é que são apressados e querem justificar esse dinheiro agora, vai colocar no imposto, vai ficar tudo direitinho, pelo amor de Deus. Isso é tipo... Chico Sá, essa foi a primeira coisa que eu pensei. Quem é que tem dinheiro? E, né, essas pessoas aí têm dinheiro em volume, em quantidade. Aí quem é que vai deixar guardado em casa, não vai botar para render, mesmo que seja uma renda fixa, que não dê muito juro, né? Agora, outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, o Cláudio Castro está dizendo que nada disso é novidade, que isso é um processo que vem desde 2019, porém, o TJ liberou, autorizou quebra do sigilo dele, de telefone, de e-mail, de mensagem, de telemático, tudo. Então, é óbvio, me parece, que eles têm muitos indícios de que ele está envolvido sim e que através dele eles vão pegar a gangue inteira. O que te parece, Chico Sá? Sim, eu acho que não sobra um, viu, Elô? E tem uma parte, o que eu não entendi ainda, qual foi a jogada, tem uma parte da gangue que está na SEDAI agora, a companhia que foi privatizada. Será que fez parte da privatização? Essas pessoas foram alocadas na SEDAI. Então, e esse dinheiro em casa, ao que parece, as pistas até agora da PF é que seria dinheiro para pagar aquela propina de varejo ali, 10 mil para um, 10 mil para outro. Essa rachadinha? Olha, até hoje não explicaram. Agora no fim do ano, Chico, é a mesada do fim do ano. A mesada de Papai Noel. Olha, até agora não explicaram a grana que o Queiroz mandou para a ex-primeira-dama, né? Ficou como Micheque, cada do cheque. 78 ou 82 mil, um negócio assim. Até agora não explicaram a grana que ganhou... 89 mil. Merreca, 89 mil. Até agora não explicaram, né, de onde veio a grana para Flávio Bolsonaro comprar aquela mansão que ele diz que foi 6 milhões, mas todo mundo em Brasília sabe que vale pelo menos 3 vezes isso, aquela mansão, né? É do dinheiro do meu escritório de advocacia. Olha, quanto que esse rapaz, esse senador, desculpa, rapaz, não, aí, quando a sua excelência, o senador Flávio Bolsonaro, né, além da sua loja fantástica de chocolates, né, atuou em escritório de advocacia. Quer dizer, essa coisa de explicar dinheiro entre bolsonaristas é muito difícil, né, Chico? Que dificuldade que eles têm de explicar de onde vem o dinheiro, né? Exatamente, Chico. E todos trabalham com dinheiro vivo, que é exatamente o dinheiro suspeito. O dinheiro que não explica, que não tem explicação para a sua origem. Sabe? De quê? Parece dinheiro do jogo do bicho, que ali você pega no final do dia, o cambista pega um montante ali e guarda na gaveta. Porque normalmente são recursos sem explicação. Você não sabe de onde saiu. Ele se repete com Queiroz, se repete com Flávio Bolsonaro, se repete com a vida inteira do Jair. Pegue o livro O Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, é todo feito em cima de dinheiro vivo. Você vai agora no Cláudio Castro, dinheiro vivo. Ou seja, é um dinheiro, é o tipo de recurso que ninguém sabe explicar de onde veio. Ou seja, é normalmente dinheiro sujo. Pois é, você não sabe de onde veio, nós todos desconfiamos. Que veio do bolso do contribuinte, do bolso daquele que trabalha e paga imposto, né? A gente suspeita, não podemos dizer. Né? É isso. Aposto nisso. Chico Sá, querido, muito obrigada por hoje. Um beijo grande, até amanhã. Elô segue aqui quinta. Conosco. Valeu, obrigado a todo mundo. Até, Chico. A gente conversa agora com a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Muito boa noite, deputada. Seja bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição.
Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deputada, queria começar essa conversa falando sobre reforma tributária, porque a gente teve, depois de mais de 30 anos de tentativas do Congresso, essa aprovação da reforma tributária. As imagens que a gente tem é de um presidente Lula muito feliz, também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, muito feliz, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. Pergunto para a senhora, deputada, o PSOL está feliz com essa história, principalmente levando em consideração as emendas parlamentares? Pois é, essa reforma tributária está sendo amplamente comemorada por diferentes setores da sociedade brasileira, porque ela é um marco. Há muito tempo se tenta votá-la e não era possível, e agora foi um pacto, né, entre Congresso, Supremo, Executivo, setores do empresariado, do agronegócio. Foi basicamente a constituição dessa mesa e dessa celebração no dia de hoje. Mas é importante dizer, é uma forma tributária de simplificação de tributos sobre o consumo. Ela não é uma reforma tributária que visa lógica de justiça tributária, ou seja, ser mais progressiva, né? Ser aquela que aqueles que são mais ricos contribuam mais, os que são mais pobres, média, contribuam menos, porque segue sob a mesma lógica, né? Boa parte do salário, da renda do trabalhador recai sobre o consumo, e isso não muda, né? Essa coisa de taxação de grandes fortunas, de patrimônio, de lucros e dividendos, mudar a lógica da tributação sobre a renda, né, criando novas faixas, isentando os de baixo, nisso ainda não se avançou, pelo menos nesse projeto. Por isso que segue, né, a nossa luta por uma justiça tributária no Brasil, em que, de fato, no bolso da população possa ser perceptível. Eu imagino que vai ser perceptível essa reforma quando ela finalmente, né, se desenhar, porque ela tem cerca de 20 anos em etapas para ir assentando, talvez ela seja mais sensível no bolso do grande empresário, aquele que é produtor, exportador de agronegócio, menos enquanto, né, ele vai arrecadar, ou que ele vai ter que contribuir, aliás, mas mais na forma como ele vai organizar a sucessão e a sua tributação. Eu diria, até parafraseando um deputado do PT, que é para criar no Brasil um capitalismo mais organizado. É disso que se trata essa reforma, por isso que tantos setores que movem, né, o capital no Brasil comemoram dessa forma. Você ia pedir para ela repetir, né? A gente ia pedir para a senhora repetir, deputada. Desculpa, porque deu um picote na sua internet bem na hora que você foi definir. Eu chamaria de... Chamaria de? Sim, eu estava parafraseando um deputado do PT que foi à tribuna e definiu essa reforma como uma forma de criar um capitalismo reorganizado no Brasil, né? Para organizar do capitalismo reorganizado? Para criar uma forma mais organizada, né, para aqueles que são os detentores da produção no Brasil. Menos impacto direto para o consumidor, né, para a população. Vamos trazer um pouco do clima de como que foi essa história na votação. Teve barraco também, não é exatamente uma novidade, mas o deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, deu um tapa na cara do também deputado o Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Essa discussão aconteceu durante a sessão de promulgação da reforma tributária no plenário da Câmara. Vamos ver esse vídeo? A gente está aqui com ele na lateral. A gente tem o som desse vídeo também, né? A gente não tem o som, mas dá pra... Olha ali, a imagem, tá vendo? Do tapa na cara. Eles estavam ali numa discussão e aí, de repente, aparece o tapa no meio ali dos parlamentares. Ele dá um tapa na cara dele. Fez o tapa que eu levei. Pois é. Isso para dar aqui um pouco do clima. É isso aí. É isso aí. Ontem tinham lá desafiando o general Mourão, né? Que falou que tem braço forte. Agora aqui é braço. Aqui é braço, Meu irmão, amigo, braço forte é o exército. Aí tem o braço. Agora tem outro aí, o Quaquá dando tapa na cara do outro, que esse negócio está virando, né? Elô, quer fazer uma pergunta para a deputada, por favor, também? Pois é, Sam, eu acho que assim, você que conhece tão bem o Congresso, talvez não tenha ficado nada surpresa com essa cena, né? Agora, também foi uma cena muito forte quando Lula chegou e a gritaria que foi, e
Arthur Lira dando bronca nos deputados para que mantivessem o decoro parlamentar, né? Então, assim, ainda por cima, me pareceu, e eu não sei como você viu essas duas cenas, me pareceu que o Lira ainda deu uma demonstração de força diante do Lula. Me pareceu a mesma coisa. Eu estava acompanhando a sessão de promulgação da emenda constitucional e, bem, o tempo todo ele demonstrando ali uma tentativa de autoridade, né, sobre esses deputados do PL que estavam se manifestando com a presença do Lula, e era óbvio que o Lula estaria presente, porque é uma emenda constitucional que se espera há muito tempo, então estava ali os representantes de todos os poderes, mas a bronca, né, a autoridade sobre esses parlamentares foi ele que fez questão de demonstrar. E não é à toa também que agradeceu tantas vezes ao Rodrigo Pacheco pela cerimônia estar acontecendo na Câmara e não no Senado. Eu acreditava que fosse porque é um espaço maior, mas ele fez questão de demonstrar ali que tem a ver com o poder e com a influência também que ele tem sobre o processo todo hoje da República Brasileira. E eu quero dizer, inclusive, que com essa discussão orçamentária, que deve se dar entre hoje e amanhã, a conclusão dela, pode ser que ele crie ainda mais poderes, porque a proposta é que se aumente o valor das emendas dos parlamentares e que tenha um calendário de execução e de pagamento delas. Fiz esse paralelo porque, na prática, ali você vê uma queda de braços, né, para ver quem que está disputando o comando, né, dos feitos e das conquistas esse ano no Brasil. Sem dúvida foi muito fundamental que o Lula vencesse as eleições e voltasse para o governo, porque, enfim, a forma como o Brasil estava sendo conduzida era uma tragédia, eu sei lá onde a gente poderia parar com isso, mas a gente sabe que o Arthur Lira não dá a vida fácil e tenta a todo momento disputar, né, o protagonismo e o comando, e na maioria das vezes ele consegue. Vocês devem se lembrar que ele tentou no último ano apresentar, ele chegou a discutir, né, uma PEC para a criação da figura do primeiro-ministro. Formalmente ela não existe, mas na prática ela vem se demonstrando. Mas só uma observação também sobre nessa briga que aconteceu no plenário, essa tem sido a cena cotidiana aqui no parlamento. Essa polarização intensa da sociedade, ela também se expressa aqui dentro. É que nem sempre a gente vê uma reação de violência física como que aconteceu no dia de hoje. Cenas assim mais intensas são raras, mas eu entendo também que tem a ver com a própria presença do Lula. Ele tinha, né, toda a militância do PT presente para defendê-lo, que é absolutamente, né, natural. E aí os bolsonaristas estavam também muito violentos e desrespeitosos. Mas essa cena de enfrentamento cotidiano, ela é regra aqui na Câmara, né? Você que frequenta bem também os corredores da Câmara sabe bem. Agora a senhora falou num ponto muito importante, deputada. O volume de emendas parlamentares vai aumentar e vai aumentar numa bela proporção pelo que a gente está vendo. Então, quando a gente imaginou o Lula assumindo o governo, né, e a gente vindo daquelas emendas secretas e os deputados e senadores gastando o dinheiro público, decidindo para onde vai o dinheiro público, a gente esperava que isso fosse mudar. Vai piorar. E a força política dessas pessoas que administram esse dinheiro vai aumentar, porque elas vão ter o dinheiro para fazer chegar na ponta e se manter no poder. Então é muito preocupante o que está acontecendo. Mais do que isso. Deixa eu completar a sua fala, Elô, Claro. para a deputada, porque mais do que isso, esse pessoal não é se manter no poder, não. Com essas emendas na mão, no ano em que 5.500 municípios estarão fazendo eleições municipais, né? Esses caras vão soltar grana na sua região, no seu prefeito, fazendo uma série de obrazinhas ali. Claro, muito desse dinheiro vai parar em bolsos mesmo, né? Mas outros vão aplicar em obras aqui e acolá, vão eleger seus prefeitos, que serão os cabos eleitorais dos currais de deputados e senadores na eleição de 2026. Sim. Eu queria a avaliação da deputada, porque a mim me parece que a tendência é esse Congresso piorar, conseguir piorar em relação ao que nós temos hoje. E eu não vejo, por parte das forças progressistas desse país, honestas, corretas, eu não vejo uma ação para chegar perto destas bases, né?
porque a grana vai estar na mão do centrão, da direita e da extrema-direita. Como é que fica? Como é que trabalha? Chico, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente já viu um efeito das emendas do orçamento secreto nessa Constituição do Congresso. Muita gente que se reelegeu ou que conseguiu colocar aliados políticos nas assembleias locais ou mesmo aqui no Congresso Nacional a partir dessa lógica. O Supremo derrutou o orçamento secreto, porém, ainda no final do ano passado, o Lira, junto com lideranças partidárias, buscou um outro mecanismo que empoderasse, para usar esse termo, os parlamentares na definição do orçamento. A situação para o ano que vem é tão grave que muitos parlamentares vão ter mais recursos. Aliás, os parlamentares, de maneira geral, podem ter mais recursos do que mais de 80% dos municípios, ou seja, dos prefeitos do Brasil. Então, é muito poderoso. A pessoa chega na sua região e é através dela que se garante o mínimo, desde recursos para áreas sociais básicas até grandes obras e acontecimentos na cidade da região. Então, um sujeito como esse só não se reelege ou não elege os seus se ele não quiser, porque ele vai ser o hiperpoderoso, vai ser uma dependência da figura dele. E num Brasil em que existe ainda muito forte a lógica do coronelismo, né, da dependência do poder econômico, que às vezes é aliada com a imprensa local, os empresários locais, isso vai aprofundar, vai ser uma república velha, não é nem uma república nova como a que a gente vive, assim, cada vez mais aprofundada. E tem um outro agravante. Estão querendo garantir nesse orçamento, algo que eu acho assim, muito grave, é um calendário fixo de execução dessas emendas. Porque, sendo discutível ou não, né, essa lógica do governo negociar com o Congresso a execução da emenda para a lógica da governabilidade, ele ainda tem esse poder de negociação sobre elas. Agora, se os próprios deputados definem que eles vão ter as suas emendas pagas e executadas, independentemente da vontade do executivo, até esse poder de negociação vai cair por terra. Então, é um hipeремpoderamento do Congresso e do Lira, que é quem vai centralizar tudo isso junto com o relator do orçamento. É uma situação muito difícil. Então, tenho certeza, muitos, eu ainda não vi no fino, né? Mas muitos dos ministérios que são considerados mais secundários vão ter infinitamente menos recursos para aplicar do que um parlamentar vai ter poder de fazer indicação através de emendas parlamentares. Eu acho que é uma subversão completa da lógica de funcionamento dos poderes e um hiperempoderamento de pessoas que já detêm muita força política, eleitoral, e que com isso vai agravar. Me preocupo muito também, como você, com as eleições municipais, o reflexo disso, né? No Brasilzão afora, nos interiores, mas também nas capitais. Mas talvez, enfim, esses recursos tenham menos efeitos em grandes capitais, mas principalmente nas mais de 5 mil municípios brasileiros, o resultado que isso não vai dar. E outro aspecto para a renovação política, né? Essa coisa de girar, de entrar novos atores e atrizes, enfim, dificulta também para quem está fora da máquina conseguir entrar nela, com um adendo também de quase 5 bi de fundão eleitoral para o ano que vem, 5 bilhões de uma vez para quem já está na máquina utilizar para se reeleger. Se não me engano, é o mesmo valor, 5 bilhões, que o governo federal vai ter para tocar o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Se eu não me engano, nesse relatório final da CMO saiu um novo corte para o PAC, justamente, que vai ser semelhante a esse valor. Ou seja, é gravíssimo, Exatamente. né? Eu quero mudar um pouco a pergunta para questionar a respeito do Conselho de Ética da Câmara, né, deputada, que arquivou hoje um pedido de processo contra a senhora, foi movido pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, exatamente, arquivou. Eram 3 pedidos, 2 caíram, ainda tem um, é isso? Eu queria saber qual foi esse processo que foi derrubado hoje e também em relação às outras deputadas, porque o que se fala é a respeito da CPI do MST, né, de uma acusação de tumultuar essa CPI e também desrespeitar o deputado, o general Girão, do PL, durante as reuniões. Como é que ficam as outras parlamentares? Qual que é o tamanho desse desgaste, não só para a senhora, mas também para as outras parlamentares mulheres que estavam nessas sessões? Foram meses de uma tentativa de cassação coletiva, algo que nunca tinha visto aqui na Câmara antes, né? Todas nós estávamos sendo acusadas da mesma infração
E é uma manifestação no dia da aprovação do marco temporal. Tanto que, acho que, se eu não me engano, o meu relatório demorou de 5 a 6 meses para que pudesse ser lido e apreciado no Conselho de Ética, como uma forma mesmo de torturando, né, para ver se a gente vai se enquadrando um pouco nessa lógica da parlamentar bem comportada que não se manifesta contra a extrema-direita. Todas nós fomos absolvidas, nós tivemos os processos arquivados entre novembro e dezembro. Eu foram 3 representações no Conselho de Ética contra mim. Uma por esse motivo do marco temporal, que foi o das outras 5 parlamentares também, e 2 em função da minha atuação na CPI do MST. O que eles alegam é que eu extrapolei, enfim, na minha atuação, na forma como eu me dirigia aos parlamentares. Eu vejo isso como uma tentativa de intimidação ou uma represália, porque eu tive uma atuação muito intensa, me dediquei muito àquela CPI que, aliás, depois nós conseguimos sair vitoriosos, porque nem relatório eles conseguiram aprovar, acabou não dando em nada, né, nessa tentativa de criminalização do movimento, mas é uma forma de tentar me enquadrar e se vingar de alguma forma. Esse que foi sobre a CPI ficou para o ano que vem, e eu espero que mesmo critério, né, de razoabilidade, a mesma compreensão que se teve com relação aos outros 2, possa ser estendido para o ano que vem. E, aliás, eu quero agradecer, porque foram muitas mensagens de apoio, eu tive também apoio de entidades presencialmente, isso sem dúvida foi fundamental na pressão para que esses relatórios fossem pelo arquivamento e que os relatórios fossem também aprovados, né, na comissão. Eu não sei se você lembrou aqui, Gabi, os nomes das demais deputadas que foram parar no Conselho de Ética, né? A Célia Chacriabá, de Minas Gerais, a Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, a Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, a Juliana Cardoso, de São Paulo, Érica Cocai, do Distrito Federal. É isso? Deputadas progressistas, né? Pois é, esses casos ainda estão pendentes, né? Todos esses foram arquivados finalmente agora no final do ano, mas claro, depois de uma grande pressão, campanha, abaixo-assinado, ato presencial, pressão sobre os parlamentares, os líderes, aí finalmente foram arquivados. A nossa preocupação à época era que o próprio presidente Arthur Lira falou para a imprensa que tinha que ter sanção sobre esse caso. E aí, quando o Lira entra em cena, muda de cenário, né? Porque daí não eram só os fanáticos do PL que estavam nos perseguindo, tinha algo a ver com a própria presidência da Câmara, mas felizmente a gente conseguiu reverter. Deputada, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu queria perguntar para a senhora a respeito, eu falei de um desgaste, mas houve não só esse desgaste no Congresso, né, a senhora considera que foi ali uma tentativa de intimidação por conta da sua atuação na CPI do MST, principalmente, mas também houve diversas ameaças de morte, inclusive depois da execução do seu irmão, você relatou numa entrevista, deputada, que elas continuam acontecendo. Aproveito, inclusive, para me solidarizar, porque é a primeira vez que a gente conversa depois da execução do seu irmão. Essas ameaças continuam acontecendo? Como é que tem sido essa retomada na vida pública em todo esse contexto tão violento? Olha, assim, eu não vou dizer que eu fiquei surpresa com essas ameaças, porque eu, infelizmente, sempre recebi. E, honestamente, assim, a gente espera tudo, né? Dessas pessoas que são tomadas pelo ódio, que vivem da violência, que fazem ataques nas redes, por e-mail ou mesmo presencialmente todos os dias. Mas é muito indignante que depois da tragédia pelo qual minha família passou, tenha se utilizado desse contexto de medo, de insegurança, de incerteza, porque ainda existem muitas incertezas, né, em torno do assassinato do meu irmão, utilizar desse contexto para amedrontar ainda mais a minha família, assim. Foi por isso que a gente acionou e conseguiu auxílio mesmo, escolta por parte da Câmara. A Câmara autoriza, libera quando há ameaças contra parlamentares. Essas ameaças se somaram às ameaças anteriores e, por isso, essa medida. Mas eu sempre busco aí, pessoalmente, subjetivamente, me amparar mais nas mensagens positivas de carinho, de solidariedade, do que nesse tipo de mensagem, porque senão a gente surta também. Acho que é um pouco essa a intenção, sabe? De desestabilizar,
encontrar obstáculos no caminho para ver se retrocede, se para um pouco com a intensidade, com a firmeza, né, das nossas posições. Mas vou seguir, claro, sempre tomando os cuidados devidos e necessários, porque, enfim, esse é o Brasil de 2023, é absolutamente lamentável, mas seguir também no compromisso com quem me acompanha, com quem me elegeu, né? Sem dúvida, deputada, quero agradecer muito a sua gentileza de vir aqui conversar com a gente. Um bom trabalho para a senhora, um abraço grande e até uma próxima. E se você Muito sempre obrigada, foca nas gente. boas mensagens, aproveito para deixar uma enorme mensagem de solidariedade e apoio a você. Exatamente, de todos Muitíssimo nós. obrigada, Ela. Obrigada a vocês. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, deputada. deputada. A gente segue por aqui e chama a Cris Serra. A Cristina Serra vai conversar com a gente agora. Elô não, perdão. Cris, boa noite. Olhei para Elô e chamei de Elô. Boa noite, Gabi, Chico, Elô e todo mundo que está aqui com a gente. Cris, a gente vai falar sobre a situação, primeiro, de muita tensão na Argentina agora, né? Mas apesar de muita repressão, inclusive de Javier Milei, o governo Milei divulgando um documento essa semana, dando a entender que realmente vai ser reprimido qualquer ato de resistência ao governo dele. Os argentinos estão indo, sim, agora em massa para as ruas em Buenos Aires. A gente tem imagens a respeito disso. Nossa equipe separou diversas imagens mostrando a quantidade de pessoas que há nas ruas. Mas a gente tem também diversas formas de repressão a esses manifestantes. Foram colocados avisos no metrô dizendo que ninguém pode obrigar uma pessoa a participar de protestos e que, se isso acontecer, pode haver uma denúncia. Não sei nem como que se obriga alguém a participar de protestos, né? Eles dizem também que bloquear as ruas é um delito, um cartaz eletrônico. Quem bloqueia não recebe, querendo dizer que quem for participar de manifestação vai ter benefício social cortado. Essa é uma ameaça que os argentinos vêm recebendo também. A gente tem essa imagem aí, ó, de quem corta ali, né? El que corta, no cobra, dizendo justamente a respeito dos benefícios sociais. Cris, qual é a situação de momento que a gente está acompanhando? Que tipo de repressão a gente tem visto? Diversos vídeos já estão rodando nas redes sociais desde cedo, né? Gabi, essas normas, enfim, essa regra do governo Milei para tentar deter os protestos, impedir os protestos, é uma coisa inédita na Argentina e talvez tenha acontecido algo similar em outros países, mas de difícil comparação, porque realmente essas medidas do Milei são de uma escala difícil, rara, eu quero dizer, de se ver. Agora, isso não intimida, a gente está vendo, isso não intimidou os argentinos, até porque a gente sabe que os hermanos são bons de briga, né? Existe uma tradição na Argentina de décadas de protestos. Eu tive esse ano, inclusive, lá, rapidamente, aqui uma nota pessoal, eu fui lá de férias, antes da eleição do Milei, e existe até a cidade de Buenos Aires, né? Ela até, digamos assim, ela meio que se adaptou a essa frequência de protestos, né? Você consegue saber com antecedência, pelo menos isso eu vivi lá, você consegue saber com antecedência onde vai ter protesto, quando é que a linha do metrô vai ser interrompida, qual é o transporte alternativo que você pode usar. Porque isso é uma sociedade democrática, é assim que funciona, as pessoas se manifestam, né? Isso é tudo que o Milei não quer, né? E, enfim, e agora vem com de todas as medidas, de fato, a mais extrema, a mais abusiva, que eu acredito, inclusive, que vai ensejar algum tipo de ação na justiça, é essa de dizer que vai cortar benefícios de assistência social das pessoas que forem participar e que forem identificadas, né, como pessoas que recebem esse benefício social. O governo não pode fazer isso. Se a pessoa tem direito, preenche os requisitos para receber e precisa, de fato, deste benefício, né, ela não pode perder o seu benefício apenas porque foi se manifestar. Isso não vai dar certo. Eu acho até que esse primeiro protesto aconteceu antes até do que eu imaginava, né? A partir do momento que ele foi eleito e anunciou os cortes e o arroxo
que ele está anunciando e que vai detalhar ainda hoje no pronunciamento outras medidas, estava claro, né, que uma enorme parcela da sociedade argentina não iria se conformar com isso. Que iria ter protesto, já era esperado. Eu, particularmente, não imaginava que fosse tão cedo. Esse é o quadro que a gente tem, e isso vai ser assim permanentemente na Argentina, porque um governo que quer fazer um arroxo como pretendido por ele, né, não pode achar que não vai ter resistência a isso. Vai ter, e a gente vai ver isso na Argentina com muita frequência. Elô? Eu creio que por pouco tempo, viu, Elô? Eu não acredito que, Elô e Cris e Gabi, eu não acredito que esse governo dure muito tempo, não. Também acho que não, eu não Chico. sei, eu não faria nenhuma aposta nessa direção, mas eu apostaria numa coisa que você falou, Cris, que isso vai parar na justiça. Se ele tentar realmente implementar esse tipo de medida, retirar benefícios de quem participar de manifestação, a gente sabe que a justiça argentina também tem uma história forte, né? Uma tradição forte ali, conseguiu botar os militares na cadeia. Então, eu acho que pode muito bem, sim, parar na justiça, e ele pode ter problemas quando chegar lá, né? Sim, eu acho que sim, acho que é inevitável isso. Agora, eu tendo a concordar com o Chico que vai ser um governo, pode ser um governo de vida curta, e eu quero só fazer um rápido paralelo aqui, aproveitando a presença de vocês que viveram isso junto comigo. A Gabi é mais jovem, talvez não tenha essa referência tão presente quanto nós, que foi a eleição do Collor com o confisco. Por que eu estou fazendo esse paralelo com o Collor? Não que eles sejam parecidos, são personagens distintos, até tem uma característica similar ou outra. Por exemplo, eu acho que tanto o Milei quanto o Collor, eles têm meio que uma característica de sociopatas, né? Mas o que eu digo, a semelhança que eu vejo nessas duas circunstâncias, o Collor no começo da década de 90 aqui no Brasil e o Milei agora, é o cenário de hiperinflação, né? De descontrole total inflacionário. Os dois tiveram, no caso do Milei, ele tem esse desafio. E aí vem com medidas duras demais, que não se sustentam, porque a sociedade não aceita, né? Então, por isso que eu digo que pode ser um governo de vida curta, como foi o Collor. Até o Collor, claro, depois teve todo aquele processo de corrupção, né? Mas as medidas econômicas que ele tomou, o confisco que ele fez da poupança, né? Quem tem aqui seus 45, 50, daí para frente, lembra disso muito bem, né? Ali ele já começou a traçar o caminho, né, que deu no que deu. Aqui, só para complementar, inclusive, essas informações, eu não sei se Cris, Elô e todo mundo que está acompanhando essas imagens da imprensa argentina e nas redes sociais, inclusive, o Milei colocou caminhões para jogar tinta, né, nos manifestantes, identificar quem são os beneficiários. A gente está falando aqui de corte dos benefícios sociais, essas ameaças, ainda que, de fato, não vai identificar, é uma forma de repressão, né? Eu fiquei chocada com essas imagens também de tinta, sem contar que qualquer pessoa pode estar ali passando na rua e receber, né, essa tinta. Agora, tem uma outra questão, né? Ele, por exemplo, disse que não ia permitir manifestações em Buenos Aires. Mas o governo de Buenos Aires, da província, acho que lá é o Distrito Federal, né? Deles. O governo de lá não é de Milei, não é pró-Milei. Falou, não, aqui tem liberdade de expressão, sim. Quer dizer, é um negócio muito complicado, ele tem que contrariar políticos da região, tem que estar dentro do que prevê a Constituição e a Suprema Corte, tem o seu eleitorado, porque a oposição já é oposição mesmo, mas tem o seu eleitorado frustrado, porque vê que ele fazia um discurso contra as castas e vê que ele está governando com as castas e para as castas, né? O seu eleitorado que viu as bravatas, eu vou romper com o Brasil, com a China, né? E agora está aí pedindo arrego. Quer dizer, o eleitorado dele, Milei, está bem, está bem pé da vida com esse maluco, né? Já tem os arrependidos, os que votaram em Milei, já tem até essa página na rede social. Isso que o Chico menciona, eu faço novamente uma aproximação dele com o Collor. O Collor também disse que ia governar para os descamisados, os pobres, né? E a gente viu no que deu. É a mesma coisa que o Milei está fazendo, né? Deu cara pintada, e cara pintada que votou nele. É isso que derruba o governo. Exato.
Vamos mudar um pouco de assunto aqui para falar da situação em Maceió, que continua grave, a situação das minas da Braskem. O risco de colapso de uma delas levou a cidade a decretar emergência e uma CPI foi instalada no Senado. É isso que a gente tem de contexto nesse momento. E hoje foi tema de discussão na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, lá na Câmara. Como que foi essa discussão, Elô? Você acompanhou essa história, né? Sim, acompanhei. Foi um debate bastante interessante, porque foi convocado por 2 deputados do PSOL e que abriram o debate com um representante do Ministério Público e um representante da Procuradoria, da Ouvidoria, né? Não, da Defensoria Pública. Estou vendo que a Cris está rindo, porque ela já sabe o que vem, né, Cris? Quando você coloca Ministério Público, Defensoria, não sai nada. Por quê? Eles começam a tentar justificar todos os acordos espúrios que já foram feitos até agora. E aí o deputado questionou a respeito desses acordos. Mas como assim vocês deram para a Braskem os imóveis, as ruas, as praças? E aí eles ficam disfarçando, dizendo, não demos não, eles não podem usar isso para ganhar dinheiro, eles vão ter que administrar, vão ter o ônus de administrar, né? E aí em seguida, e foi muito interessante isso ontem, porque os representantes dos movimentos sociais descobriram ontem que ia ter essa sessão. E correram para falar com os deputados e conseguiram participar da sessão. Então, logo depois, você teve realmente representantes dos movimentos sociais. Um deles, Cristina conhece muito bem, foi Alexandre Sampaio, que representa os empreendedores, pequenos negócios, pessoas afetadas. E aí, ele usou uma fala da representante do Ministério Público, dizendo que esse acidente da Braskem está em andamento, ele ainda não acabou e etc., para dizer o seguinte, então prenda em flagrante delito o presidente da Braskem, que ainda está cometendo esse crime. A gente tem essa fala dele, a gente tem, Elô, né? Temos sim, o Gustavo Sampaio, né? Associação de Empreendedores e Atingidos pela Braskem. Alexandre Sampaio. Alexandre Sampaio, obrigada, Elô. Ele cobrou a prisão em flagrante do presidente da Braskem, vamos assistir. Nós agora, com o advento do colapso da mina 18, pedimos de novo ao Ministério Público Federal e comunicamos à Terceira Vara da Justiça Federal que havia um crime ambiental em andamento. O mundo inteiro viu o colapso da mina 18, viu o mangue afundando, viu vegetação sendo suprimida e afundando junto com o colapso da mina 18. E pedimos a prisão em flagrante dos responsáveis da Braskem. A pergunta que eu quero fazer para a doutora Roberta Bonfim e toda a força-tarefa do Ministério Público Federal é porque, apesar de a gente ter um crime acontecendo ao vivo e a cores, documentado fartamente por todas as autoridades, por toda a mídia nacional e internacional, não há um pedido de prisão em flagrante do presidente da Braskem ou do responsável direto da empresa por esse tipo de crime ambiental que está em curso. Vou aproveitar e chamar um outro vídeo aqui. O Cássio Araújo, do Movimento de Moradores, denunciou uma ameaça de morte contra uma jornalista, Ana Luísa, da EBC. Vamos assistir. Gostaria aqui de denunciar que uma jornalista, né, da empresa EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, a Ana Luísa, que veio em Maceió fazer uma reportagem sobre toda essa situação, foi ameaçada de morte por conta desse trabalho, sendo alertada de que ela não deveria falar nada sobre esse desastre, esse crime ambiental, porque, caso contrário, ela poderia perder a sua vida. Que é algo aqui que nós colocamos aqui nessa Comissão do Meio Ambiente, perante aqui a Câmara dos Deputados, para que isso fique registrado e tenha desdobramentos futuros e que isso possa ser investigado devidamente. Quão grave é isso? Ana Luísa, prazer, viu, Cris? Eu peguei até o boletim de ocorrência que ela fez sobre isso. Agora, eu queria começar te perguntando o seguinte, Cris, porque
o Alexandre pediu a prisão preventiva e a deputada do PSOL que convocou essa Assembleia, ela disse é preciso haver criminalização, porque isso não pode acontecer. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com os crimes de Brumadinho e Mariana? Quem foi preso? Se a gente não prende ninguém, como é que fica? Mas tem uma diferença, Elô, de fato ninguém foi preso, isso é muito grave, é muito ruim, isso é impunidade. Mas tem uma diferença com relação a esse caso da Braskem. Tanto no caso de Mariana quanto no caso de Brumadinho, a Polícia Federal fez o seu papel, ou seja, investigou, abriu inquérito, investigou, entregou a conclusão do inquérito para o Ministério Público. No caso de Mariana, o Ministério Público Federal. No caso de Brumadinho, creio que foi o Ministério Público Estadual, ou ambos juntos, MPE, MPF, e ambos os Ministérios Públicos dos dois casos, né, ofereceram a denúncia para a Justiça, e a Justiça aceitou a denúncia e o processo corre lentamente, mas isso é uma outra história. O que eu estou destacando é que tanto no caso de Mariana quanto de Brumadinho, a Polícia Federal e o Ministério Público cumpriram o seu papel. No caso da Braskem, desse desastre, não. Como você disse, o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, fizeram acordos indecorosos com a Braskem, e a Polícia Federal tem um inquérito que se arrasta há 4 anos e que é um verdadeiro mistério. Ninguém sabe o que tem nesse inquérito. As vítimas, tanto o Alexandre Sampaio, Cássio e outras lideranças da resistência, pediram acesso e não conseguem. Ninguém sabe o que tem nesse inquérito. Se não tem inquérito, não se consegue oferecer denúncia, a Justiça não cumpre o seu papel. Ou seja, todo o sistema jurídico, neste caso da Braskem, falhou. Inclusive, isso deveria ser, pelo menos, objeto de investigação da CPI. Inclusive, né, Cris, você já citou isso algumas vezes, sobre como, no caso da Braskem, a empresa não se pronuncia, nenhum diretor, nenhuma autoridade, ninguém se pronuncia, só nota oficial, né, Cris? Eu ia destacar isso, porque na sessão hoje da Câmara, a Braskem foi chamada, não apareceu. O representante da Agência Nacional de Mineração estava no Congresso e foi embora, certo? A representante do Ministério Público fez a sua fala e foi embora para não responder. Disse que tinha um compromisso, não respondeu perguntas de ninguém. Então, você tem outros atores que também deveriam estar agindo e nunca agiram e sempre foram coniventes, né? Daí a importância, reforça a importância da CPI. Essas pessoas, numa CPI, em algum momento, elas terão que mostrar a cara. É isso aí. Muito obrigada, Elô. Esse caso ainda vai longe, a gente vai acompanhando, né? Passo a passo. Obrigado, Elô, Cris, boa noite para vocês. Vamos chegando aqui perto do final do ICL, ainda tem uma notícia importante aí. Tem, fica com a gente aqui. Cris, você não volta com a gente, então bom final de ano para você. Um beijo, querida. A Elô ainda volta. Não, sexta-feira eu só estou de manhã. Gente, boas festas. Boas festas, excelente. Sinta-se abraçada aqui, ó. Beijo. Tchau, tchau, querida. Abreijos. Abreijos, eu adoro abreijos. Abreijos de fraternura. Vamos falar de mais coisa boa, falando em abreijos? Vamos. Hoje, 8 horas da noite, o que vai ter aí? Hoje, 8 horas da noite, o ICL apresenta o primeiro episódio da sua primeira série original. E eu tive o privilégio, porque é privilégio, né? Abençoado, de estar entre esses 2 grandes exemplos de seres humanos, 2 professores de vida, né? Um teólogo, filósofo de renome internacional, cara do tamanho do Noam Chomsky, né? Que é o Leonardo Boff, e o outro, Padre Júlio Lancelotti, meu candidato ao Nobel da Paz, esse homem de Deus que vive vendo e encontrando o menino Jesus e o Jesus humano nas ruas da cidade grande de São Paulo. Muito feliz aqui, o pessoal aqui do ICL, o Giacomo, quando escolheu como nome dessa série A Luta pela Esperança, né? E é uma conversa com os 2, uma conversa dividida, como você vê, em 4 episódios. Hoje a gente estreia, daqui a pouco, às 8 da noite, com um episódio chamado O Natal, que a gente fala sobre o sentido do Natal, né?
E você vai ver, daqui a pouco a gente pode até tentar, não sei se vai dar para passar ainda, um teaserzinho que fala do Natal. Depois a família, né? Depois, a família, inclusive a Sagrada Família, a família de Jesus. Como é que foi aquela família, Jesus, Maria e José? Depois a tecnologia, como é que a gente vive nesse mundo onde o telefone celular e as redes, que Frei Beto não chama de redes sociais, chama de redes digitais, muito mais redes de ódio do que de amor, né? Como é que elas servem para aproximar, mas ao mesmo tempo para afastar e destruir? Tecnologia, e qual a esperança da gente com essa tecnologia que aponta para coisas muito sombrias como inteligência artificial. E, finalmente, o Brasil, o que se esperar do Brasil. Então, são 4 episódios, né, que entram no ar a partir de hoje. E, para você assistir, você tem que se tornar assinante do ICL. Vamos assistir o trailer? Hein? Você chamou o trailer? Vamos ver? Vamos ver aí. Qual é o significado do Natal? Me incomoda muito a cidade cheia de luzinhas iluminadas, porque eu penso, os lugares que estão mais iluminados são onde Jesus não poderia entrar. Me custa falar sobre o Natal, nesse momento em que irmãozinhos de Jesus são assassinados. Quem é que está sozinho? Quem é que está faminto? Quem é que está chorando? Hoje em São Paulo, Jesus nasceria na Cracolândia. Como dialogar com o povo que tem preconceito? Isso é um aparelho de comunicação ou de separação? Como é que vai o Brasil? Criar as condições para que a esperança se realize de verdade. E não só cruzar os braços e dizer, bom, vamos ver o que vai acontecer. Não pode. Não fomos nós que colocamos o pobre no lugar do Cristo. Quem se colocou no lugar do pobre foi o Cristo. Aquilo que conta na vida, que é o amor, a amizade, que é a relação fraterna com as pessoas, não entra no PIB. Eu disse uma coisa que eu repito. A morte vai me encontrar lutando. Chegamos Deu ao para fim ver que é do ano. forte. Ó, é vida que segue, siga em luta. Nós não podemos parar de lutar porque há muito o que fazer nesse Brasil e no mundo. Então, só para completar, torne-se assinante do ICL agora. Acesse aí. Tem presente, né? icl.com.br e você vai pagar. /N2. /N2? Isso aí. E você vai pagar R$ 47,00 para se tornar assinante. Só que ao se tornar assinante, com R$ 47,00 por mês, você tem direito a uma arte aqui, diz que é autografada por mim, ainda vou autografar uma por uma, não é? Um livro de Leonardo Boff, A Busca da Justa Medida, Como Equilibrar o Planeta Terra. Um livro do padre Júlio Lancelotti, Amor à Maneira de Deus. Tudo isso, que é só os livros aqui... E os marcadores de página também, né? Os marcadores de página. A luta pela esperança. Só isso aqui vale muito mais de 47. 47 seria só o livro aqui do padre Júlio, do Leonardo Boff. Você vai pagar R$ 47,00 e você vai ter acesso a essa primeira série original do ICL e também, presta atenção, a 240 cursos que o ICL propicia pela internet. 250, estou me avisando aqui. Tem curso de inglês, francês, italiano, alemão, chinês, japonês, tem curso de Excel, de informática, tem curso de culinária, tem curso de mecânica, tem curso de eletricidade, tem curso de filosofia, tem curso de história do Brasil, de história do mundo, de ciência política, com os maiores professores. Todos esses cursos são disponibilizados para você pagando R$ 47,00. E todo mundo pode fazer isso. Porque, olha, R$ 47,00, eu disse que não é nem o preço do livro, né? É o preço, dá menos de R$ 2,00 por dia. Divide 47 por 30 dias. Dá R$ 1,50 praticamente por dia. Para você ter tudo isso. Agora, se mesmo assim, e você assistindo a série, se mesmo assim você não gostar, muito bem, você tem 15 dias para falar, não quero nada disso, e assiste a série, devolve o dinheiro. Aí o ICL vai te devolver o dinheiro, vai te dar de volta. Agora, se você quiser, faça mais. Pague 47 e mais 15, pague 62. Sabe por quê?
porque você está pagando para ter o seu curso, que você pode disponibilizar para toda a sua família, exatamente pelo mesmo valor, mas você estará financiando bolsas para várias pessoas que precisam fazer cursos, precisam ter esta informação e não tem como pagar. Porque Membro tem gente solidário, que, né? Não consegue pagar R$ 47. Então, 62 é a assinatura solidária para você. E nós temos várias pessoas, gente em situação de rua, não é, que estão em centros, por exemplo, como tem o Padre Júlio aqui em São Paulo, como tem o Renato Freitas lá no Paraná, gente ligada ao MST, gente ligada à Uni, que pede bolsa aqui e o ICL dá essa bolsa de graça, quer dizer, pago pelo solidário, para poder manter as coisas funcionando. E o objetivo maior do ICL, o que é? É libertar pelo conhecimento, é o conhecimento circular, pelo menor custo possível. Pelo menor custo possível. Nós não temos patrocinadores, nós não temos anunciantes, nós fazemos esse jornal aqui, você não paga nada para assistir, não é? E esses cursos estão aí disponíveis desde que você entre, vai assistir a série. Olha, eu entrevistei já em 50 anos de jornalismo um montão de gente, essa entrevista realmente, em 4 episódios, entrevista impactante. Inscreva-se agora e você vai ter, então, a senha para entrar e assistir essas entrevistas e para fazer parte da comunidade CL, tendo cursos. E avalia. Se você achar que não vale a pena, paga e depois não paga mais, né? Faz um mês para experimentar. Mas eu acho que você não vai se afastar, não. Não vai mesmo. Só reforçando, então, 62 o solidário, 47 a assinatura para você receber esses presentes também que o ICL preparou. É isso, gente. Faça parte da comunidade CL, tem muita coisa boa, Chico Pinheiro. E conteúdo especial de fim de ano. Estou bem curiosa para assistir agora. R$ 62,00 o solidário. Olha, dá R$ 2,00 por dia. R$ 2,00 por dia. Uma notinha de 2 por dia para você ter todos esses cursos, esses livros, esta série, ainda ajudar alguém que não pode pagar a fazer os cursos, né? Cursos profissionalizantes. É 47, o básico, mas se você for fazer, faça 62. Faça para ajudar as pessoas que precisam e que a gente vai continuar disponibilizando bolsas. Ninguém aqui vai ficar sem informação porque não tem dinheiro para pagar. Falando em não ficar sem informação, tem entrevista boa agora também, lógico, com Sinapse CL. Pois é, mas ao mesmo tempo tem a série que você pode assinar e assistir depois, né? A partir das 8 horas da noite. Que fica lá no site do icl.com.br/N2. É isso aí. Agora a Roberta Garcia e o César Calejon chegam junto com a gente para entrevistar a Luciana Servo, que é presidente do IPEA, doutora, mestre em economia. Você acompanha a partir de agora. Muito obrigada. Boa noite, meu querido CP. Até amanhã. Boa noite, minha querida, meus queridos e queridas. Amanhã é véspera de sexta. Um beijo, gente. Até amanhã. Até mais. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, 2 mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios. A gente vai falar de vários aspectos, do Natal, da convivência, da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo, de tudo isso. Vai ser bom, não perca!